Folha de São Paulo, até ela detonou a Polícia Federal do Xandão por vazar os áudios do Bolsonaro. E eu vou te mostrar aqui que o delegado que indiciou os Bolsonaros, ele trabalhou pro PT. Gente, isso é um escândalo. Nesse nosso segundo encontro com Justiça do Dia, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como que a Folha de São Paulo, um dos jornais mais progressistas do país, detonou a Polícia Federal por vazar os áudios do Bolsonaro e dos seus aliados, o que é uma prova concreta da perseguição política. Até a Folha, gente. Segundo, eu vou te revelar um segredo do delegado responsável por esse relatório e pela investigação contra Eduardo e Jair Bolsonaro. Ele trabalhou no PT. Eu vou mostrar pra você e o detalhe que eu vou te mostrar vai te deixar absolutamente chocado, indignado, revoltado. Então fica aqui comigo. Bora então pro primeiro ponto com essa reportagem aqui que saiu na Folha de São Paulo. Polícia Federal inclui mensagem sem elo com investigação em relatório sobre Bolsonaro às vésperas do julgamento. Ora, gente. Nós temos aí um Sherlock Holmes aqui. Quem diria que nós veríamos uma análise dessas da Folha de São Paulo, hein? Bora lá para ver o que ela disse. A Polícia Federal incluiu no seu relatório final sobre a suposta coação de Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo diálogos sem relação com os crimes investigados. Além disso, parte do material tornado público na quarta-feira pelo STF mostra divergências sobre a escolha de uma nova liderança para o espectro bolsonarista, expondo simplesmente articulações políticas do grupo. Isso aqui, gente, é óbvio e é ululante para qualquer um com bom senso. Desde que o relatório saiu, foi o que mais me indignou: a exposição, o vazamento de áudios e mensagens seletivas sem relação com os fatos investigados e que não tem nenhuma relação com os supostos crimes investigados e que também não são criminosas. E mais, áudios e mensagens vazados falando de articulações, considerações políticas dos investigados, coisas para expor, para buscar colocar numa luz ruim os investigados. Algo que absolutamente não diz respeito nem à Polícia Federal, nem ao Moraes, nem ao STF, nem a ninguém. Diálogos que só dizem respeito aos próprios investigados. Inclusive, isso tudo tem incomodado muito o ministro André Mendonça, principalmente em relação às medidas ilegais de Moraes contra o pastor Silas Malafaia. Vejam aqui o que o ministro André Mendonça disse a interlocutores nos bastidores sobre isso, segundo o blog da Malu Gaspar no Globo. E o vídeo que eu fiz mais cedo, hoje, do embate entre André Mendonça e Alexandre de Moraes, que foi sobre o UFC, uma luta lá no STF, é absolutamente imperdível. Vou deixar para vocês na tela e também na descrição aqui no fim. Mas olha isto aqui, ó. Segundo relatos obtidos pelo blog, Mendonça disse a interlocutores que não enxergou ilegalidade nos diálogos do pastor. Indicado em 2021 ao cargo por Bolsonaro, Mendonça avalia que, apesar dos xingamentos, ofensas ou discurso inflamado de Malafaia, os diálogos não contêm nenhum tipo de crime. O ministro também tem demonstrado preocupação com o que ele considera um cerceamento da liberdade de expressão, o que, para ele, fragiliza a própria democracia brasileira. Não só para ele, né? Para todo mundo que lê a Constituição, que se preocupa realmente com o país, realmente com a democracia verdadeira, todo mundo se preocupa com isso. Óbvio, gente, que os diálogos de Malafaia não têm crime. Isso é óbvio. Tem ali um discurso inflamado, contundente, xingamento entre amigos. Isso não é crime. E sabe qual deveria ser a consequência para um delegado da Polícia Federal que faz isso? Uma investigação por crime de abuso de autoridade. Olha aqui o que diz a própria lei de abuso de autoridade: divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou aqui a vida política, ou ferindo a honra ou a imagem de investigado ou acusado. É isso que a Polícia Federal está fazendo, é guerrilha contra os bolsonaros. É guerrilha que constitui crime de abuso de autoridade. Tem todos os indícios disso, isso aqui tem que ser investigado, gente, isso aqui é sério. A gente não pode cravar, eles têm direito à presunção de inocência, mas os indícios são claros. Os áudios vazados não têm relação com a investigação. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Agora, bora aqui para o segundo ponto com a informação chocante que eu prometi para vocês sobre o delegado que assina esse relatório. Uma informação exclusiva do portal do Cláudio Dantas. Olha aqui, exclusivo. Delegado que indiciou Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro trabalhou para quem? Para o PT. Inacreditável, gente, inacreditável. O delegado Itauan de Oliveira Pereira,
que assina o relatório de indiciamento de Jair Bolsonaro Eduardo, atuou entre 2017 e 2019 como assessor do petista Léo de Brito, do Acre, ex-deputado por 2 mandatos e hoje secretário especial do ministro da Educação Camilo Santana. Brito também foi secretário de Jorge Viana, hoje presidente da Apex e, presta atenção, ligadíssimo a Lula. Ligadíssimo a Lula. Puxa vida, gente, que coisa, não? Mas se o ministro relator ele é investigador, ele é procurador, juiz, vítima, ele é senador, diplomata e tudo mais que você puder imaginar, se Moraes acumula todas essas funções, por que é que o delegado que investiga Eduardo e Jair Bolsonaro não poderia ser petista também, né? Olha, gente, isso aqui só mostra mais uma vez como as nossas instituições, seja de ensino, seja as instituições de Estado, seja universidades, cultura, artes, estão aparelhadas pela esquerda. Aparelhados. Eles lutam, a esquerda luta pela hegemonia, por ocupar as instituições, é a longa marcha pelas instituições. E a gente precisa resistir. É uma verdadeira guerra cultural pela sua mente, pelo seu coração, pelos nossos jovens, pela alma da nossa nação. Isso tem efeitos reais nas nossas vidas. Basta você ver como que o Bolsonaro está sendo tratado por esse delegado com ligações com o PT. É por isso que eu, junto com mais de 40 professores cristãos renomados pelo Brasil todo, preparamos um programa para instruir e formar você com a melhor visão cristã de mundo. Uma visão cristã, como olhar com lentes cristãs para temas, problemas, questões sociais e políticas do Brasil do momento. É o curso de Cosmovisão Cristã, que foi criado pelo Movimento Cristãos para o Bem Comum, ou CBC, que está lá no Instagram, e esse é um projeto totalmente sem fins lucrativos. É um ambiente que você vai aprender, se conectar e transformar a sua fé em influência real na sociedade. E a primeira temporada já está no ar, é uma oportunidade imperdível. Confere no link que eu vou deixar na descrição e a gente se vê lá dentro. Um grande abraço.